Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma decisão do STJ que tratou sobre conflito negativo de competência em relação ao desastre lá do rompimento da barragem de Mariana. Foram várias ações já distribuídas a respeito desse acidente, os senhores já devem ter ouvido falar, e essa diz respeito a uma ação específica proposta por uma colônia de pescadores. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo interno no recurso especial com agravo, então aginte no ARRESP 1.966.684 do Espírito Santo. Relatoria ministra Isabel Galotti. A ementa já está disponibilizada, eu vou procurar colocar para os senhores na descrição desse vídeo, como fazemos já de costume. Tá? Como é que se deu os contornos fáticos dessa pretensão? Então, os senhores sabem que nós tivemos o rompimento da barragem de Mariana ali em janeiro de 2015. Foi atribuída a responsabilidade da empresa Samarco Mineração S.A., e foi um desastre ambiental que destruiu a vida marinha de Bento Rodrigues, região de Bento Rodrigues, Minas Gerais, até a foz do Rio Doce, a área em que se encontrava a maior biodiversidade marinha. Esse desastre ocorreu justamente no período da piracema, que é quando os peixes sobem para o rio para desovar, o que naturalmente comprometeu a perpetuação das espécimes. Muito que bem. A pesca no trecho do Rio Doce que mais foi afetado, restou suprimida, o que naturalmente impactou diretamente na renda dos pescadores ribeirinhos, especialmente dos municípios do Baixo Guandu, Colatina e Vitória. E mesmo os peixes que já tinham sido pescados antes do desastre, eles não encontravam valor de mercado, não conseguiam ser vendidos, porque naturalmente o consumidor tinha um bloqueio, um óbice de adquirir esse material, esse peixe, naturalmente com receio dele estar, de alguma forma, contaminado. Muito que bem. O IBAMA aplicou uma elevada multa no valor de 250 milhões à empresa Samarco. E, em paralelo, foram iniciadas diversas apurações em âmbito civil e criminal. Nesse caso aqui, que estamos em análise, foi uma ação proposta pela Federação das Colônias e Associações dos Pescadores e Agricultores do Espírito Santo, que ajuizou essa ação em face da Samarco, pedindo a condenação da Samarco a indenizar os danos morais e materiais aos pescadores integrantes das colônias pelos prejuízos suportados em razão do rompimento da barragem. E essa ação, o que nos importa mais precisamente para a compreensão desse julgado, é que esta ação foi proposta na Justiça Estadual e distribuída na 2ª Vara Cível de Linhares. Linhares é um município do Espírito Santo. Essa informação é importante. A Samarco, o réu, alegou incompetência territorial em sua contestação e solicitou que os autos fossem remetidos para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Essa 12ª Vara Federal de Belo Horizonte já havia recebido diversas outras ações relacionadas a esse desastre ambiental de Mariana. Até um julgado pretérito, também de conflito de competência do STJ, que determinou a remessa àquela altura, daquelas outras ações lá de trás, para essa 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, entendendo-a como sendo juízo prevento. Então, na contestação, a Samarco solicitou que esta demanda que estamos a analisar agora também deveria ser remetida lá para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. O que fez o juízo da 2ª Vara Cível de Linhares? Não atendeu nem ao autor nem ao réu. E com base no artigo 64, parágrafo 1º do CPC, que é aquele que determina que questões relacionadas à competência de natureza absoluta, você deve remeter, o juiz pode, ainda de ofício, remeter os autos
ao juízo competente, foi o que ele fez. Ele remeteu os autos para que fossem redistribuídos em uma das varas cíveis da comarca da capital do Espírito Santo, que é Vitória. Com base em qual argumento? Com base no artigo 93, inciso 2º, do CDC. Então, ressalvada a competência da JF, então, aos olhos do magistrado estadual do Espírito Santo, não era caso de remeter para a JF, seria competente, então, na justiça local, inciso 2º. O foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, no caso, Linhares é do Espírito Santo, então seria capital do Estado do Espírito Santo, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Ou seja, como o dano ambiental não se limitou, não ficou restrito à região ali de Linhares, o juízo entendeu que deveria ser uma das varas cíveis da comarca da capital do Espírito Santo que deveria tratar da questão, porque haveria ali implícito a tutela de um direito coletivo. Então, haveria a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos de natureza regional. Aos olhos do juízo de Linhares, os autos deveriam ser remetidos à comarca da capital com base no 93, inciso 2º do CDC, que eu destaquei aqui com os senhores. E aí, em face desta decisão, que determinava a remessa a um dos juízos da comarca da capital do Espírito Santo, a Samarco interpôs agravo de instrumento. E no agravo de instrumento, ela argumentou que a competência, ela reiterou os argumentos da contestação, de que a competência seria da Justiça Federal e que o juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte seria prevento para a demanda, porque foi eleito como foro universal para o processo e julgamento das ações coletivas decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. E aí, essa ideia de que haveria ali um foro universal para as ações envolvendo os desastres ambientais de Mariana está lastreado nesse julgado aqui, ó. Conflito de competência 144.922 de Minas Gerais. Olha a ementa desse julgado. Processual civil, conflito de competência, ações civil, ACPs, aforadas no juízo estadual e na Justiça Federal de Governador Valadares, Minas Gerais. Rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Fornecimento de água potável, danos socioambientais, Rio Doce. Bem público pertencente à União. Competência da Justiça Federal. Foro competente, situação de multiconflituosidade. Impactos regionais e nacional. Conexão entre as ações civis públicas objeto do conflito e outras que tramitam na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, prevenção. Aplicação da regra estabelecida em lei da ação civil pública. Mais adiante, o acórdão vai dizer que o foro competente é o de Belo Horizonte, capital de um dos estados mais atingidos. Então, vai constatar em um desses itens do acórdão que, em regra, as ações devem ser realmente distribuídas para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Mas esse próprio acórdão, ao final, traz algumas exceções, que foi, inclusive, o fundamento da decisão do STJ. Bom, antes de analisarmos a decisão do STJ, faltou analisar o que o TJ do Espírito Santo afirmou em relação ao agravo de instrumento da Samarco. Eu vinha dizendo que a Samarco interpôs agravo de instrumento em face da decisão do juízo de Linhares, que remeteu os autos para a capital do Espírito Santo, Vitória. A Samarco interpôs agravo de instrumento dizendo que deveria ser remetido os autos para a 12ª Vara Federal em Belo Horizonte. E o que o TJ do Espírito Santo afirmou? O TJ manteve a decisão do juízo de piso, afirmando que a competência seria mesmo de uma das varas cíveis de Vitória, na Justiça Estadual, em razão do 93, inciso 2º do CDC, que nós já vimos algumas vezes. E em face desse acórdão
do TJ do Espírito Santo é que a Samarco interpôs recurso especial para a análise do STJ e é onde nós estamos. Agravo interno no ARESP 1966684 do Espírito Santo. E o que fez o STJ nessa hipótese? O STJ manteve o acórdão, afirmando que a competência seria mesmo da capital do Estado do Espírito Santo, porque nesse caso não se discute a responsabilização do Estado. Também não há indicação de pedido de restauração ao meio ambiente. A demanda possui natureza eminentemente privada, danos morais e danos materiais suportados pelos pescadores. Não há nada de recomposição ao meio ambiente, ao fornecimento lato sensu de água potável para toda a população. Então não se aplica esse julgado, esse conflito de competência 144922, que determinou como regra a prevenção do juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, porque não há uma discussão eminentemente coletiva. A questão aqui é acidentalmente coletiva, como de sorte acontece com os direitos individuais homogêneos. São direitos individuais discutidos. O que acontece é que são muitos direitos individuais, acaba formando uma microcoletividade de quem? Dos pescadores. Então, por isso que se aplica o 93, inciso 2º do CDC, que versa no capítulo do CDC sobre as demandas coletivas, mas aqui há uma coletividade acidental. São direitos individuais homogeneizados. São vários pescadores. Então, há um tratamento coletivo por via acidental. Não é um direito eminentemente coletivo, como o meio ambiente, que é realmente titularizado por todos. O fornecimento de água potável, que é realmente utilizado por todos, por toda a coletividade. E não há nenhuma pretensão em face do Estado. Uma pretensão eminentemente privada dos pescadores em face da Samarco. Por qual razão? Por um dano por ela provocado, além de ter provocado dano ao meio ambiente, e aí sim há a competência, atrai a competência lá da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, além de ter provocado um dano ao meio ambiente, provocou um dano também àqueles indivíduos, aquela microcoletividade dos pescadores. Beleza, meus amigos? Então, essa conclusão ao qual chegou o STJ, de todo modo, mencionou-se também a súmula 235 do STJ. Se fosse eventualmente o caso de se pensar em conexão, porque poderia se cogitar que a mesma causa de pedir o dano ambiental, pedidos aproximados, nesse caso não seria viável, porque os processos lá de responsabilização em face do Estado em face da Samarco, uma responsabilização ambiental, já está em estágio avançado. Já houve a condenação, já está em fase de cumprimento da sentença. Ao passo que esta ação está na fase ainda embrionária, definição da competência. E aí a súmula 235 vai dizer, mesmo que se fosse cogitar de conexão, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, como é a hipótese lá das ações civis públicas que tramitam ainda na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Então, com base nesses argumentos, a conclusão a que se chegou foi a de que, em ação que tem por objeto apenas a reparação de danos morais e materiais suportados por pescadores em razão do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, não se discutindo a responsabilização do Estado, não prevalece a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, permitindo-se o ajuizamento no foro de residência do autor ou do local do dano. Então, o local do dano foi na margem do Rio Doce, ali na região de Espírito Santo, um dano regional em Espírito Santo, 93, inciso 2º do CDC, uma das varas cíveis será redistribuído para uma das varas cíveis da capital do estado do Espírito Santo, a digníssima cidade de Vitória. Ok? Então, pessoal, é isso. Isso que eu queria trabalhar com os senhores nesse caso sobre definição do juízo competente. Veja como é que dá pano para manga a definição da competência. É isso, meus amigos, por hora é só.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.